Fala, galera! Finalizado a primeira rodada da parte de grupos da Copa do Catar, Catar 2022, os grupos de A a D ficaram da seguinte forma. No grupo A, grupo da anfitriã seleção do Catar, tivemos a seleção holandesa, que ao vencer por 2-0 a seleção de Senegal, está com 3 pontos ganhos e enfrenta, nessa data de hoje, a seleção do Equador, que venceu na sua estreia, jogo que foi inclusive estreia da Copa do Mundo, venceu a seleção do Catar também por 2-0. Nesse grupo, a seleção do Catar completa a rodada com um jogo entre Catar e Senegal. Jogo que está inclusive começando nesse exato momento. Mais tarde teremos o jogo entre a Holanda e o Equador. No grupo B, a seleção da Inglaterra, que lidera o grupo após uma goleada em cima da seleção do Irã, jogará o seu segundo jogo contra a seleção dos Estados Unidos. Seleção dos Estados Unidos que estreou contra o país de Gales e não passou de um empate em 1-1. Que provavelmente já está até eliminada de acordo com o resultado do jogo de hoje. Além de ter empatado com os Estados Unidos em 1-1, acabou de perder o jogo contra a seleção do Irã, por 2-0. E muito difícil que ela consiga se classificar. No grupo C, quem lidera nesse momento é a seleção da Arábia Saudita, pois ela venceu de forma surpreendente e de virada a seleção da Argentina. A Argentina chegou a fazer 1-0 com gol de pênalti de Lionel Messi, mas no segundo tempo cedeu a virada para a seleção da Arábia. A Arábia fará o segundo jogo contra a seleção da Polônia e poderá se classificar em caso de vitória, pois a Polônia só empatou com a seleção do México. Desta forma, ao vencer, a Arábia conseguirá avançar para a segunda fase, que é a fase de oitava de finais. Já a seleção do México jogará contra a seleção da Argentina e poderá eliminar a mesma em caso de vitória. Se a seleção do México vencer o jogo, mandará os hermanos de volta para casa e fará o último jogo apenas para cumprir tabela. No grupo D, temos a França na liderança. A França lidera após uma vitória contra a seleção da Austrália. Seleção da Austrália que chegou a estar na frente do placar, marcando o primeiro logo no início do jogo, mas não aguentou, não suportou a pressão da França e cedeu a virada depois. Agora a França jogará contra a seleção da Dinamarca na segunda rodada e se classificará se vencer a Dinamarca, pois a Dinamarca não passou de um empate de 0-0 contra a fraca Tunísia. Então é isso, galera. Um abraço e mais tarde eu volto para postar o vídeo com o restante dos grupos.